Paz do Senhor Jesus. Amém. Vou convidar você para abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7. Que diz a palavra de Deus: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Apenas este versículo a igreja pode tomar assento. Aleluia. Igreja, quando nós olhamos uma passagem como esta, em qual está escrito este versículo, é interessante nós observarmos detalhadamente algumas lições aqui que esse texto nos traz. Veja que está falando a respeito acerca da opressão que os israelitas estavam sofrendo no Egito. Nós sabemos que a Bíblia traz algumas referências acerca de quantos anos eles ficaram servindo aos egípcios como escravos. Veja que parece que há um paradoxo, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 15, versículo 13, que eles passaram 400 anos no Egito. Já no livro do Êxodo, no capítulo 12, no versículo 40, a Bíblia diz que eles passaram 430 anos. Depois, já no Novo Testamento, em Atos capítulo 7, versículo 6, a Bíblia diz que eles passaram 400 anos. Depois, em Gálatas capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz que eles passaram 430 anos. Mas quem está certo é quem fez o registro de 400 ou de 430 anos. Como eu já disse, parece que é um paradoxo. Parece até que a Bíblia está se contradizendo, mas não há contradição. A realidade é que eles passaram 430 anos. Aí você pode dizer, mas pastor Marcos, mas e esses 400? Não vai vir ao caso agora, neste culto, mas nesta mensagem, mas foram 430 anos mesmo. E nós vamos pregar uma palavra aqui com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, que tem como tema: perder para ganhar. Veja que parece também que perder para ganhar. Veja que a coisa mais difícil é alguém se contentar, você encontrar alguém alegre, alguém que esteja feliz, você encontrar alguém que esteja contente, porque perdeu. A perda geralmente gera tristeza, a perda geralmente gera descontentamento, a perda geralmente gera desconforto. Ninguém jamais vai se encontrar contente ou alegre porque sofreu uma perda em alguma área de sua vida. Mas é sobre isso que nós vamos pregar nesta noite. Dificilmente alguém está disposto, irmãos, dificilmente alguém está disposto a abrir mão de alguma coisa. Dificilmente você vai encontrar alguém que esteja disposto a abrir mão de alguma coisa. Mas
na vida para muitas coisas. Desde a infância, o ser humano, ele se prepara, ele estuda para alguma coisa, para ter um objetivo, ter um alvo a alcançar. Ele se prepara a vida inteira, está sempre se preparando para alguma coisa. Mas eu nunca ouvi até hoje alguém se preparar na vida para perder. Nunca vi, ou nunca ouvi alguém falar, e nunca li em lugar algum alguém se preparar para perder. Jamais alguém está preparado para sofrer uma perda, seja ela qual for. Por pequena ou mínima que seja, ninguém jamais está preparado para esta perda. Mas vamos lá. Primeiro, ninguém está disposto a abrir mão de uma vida de conforto. Pior ainda, jamais, irmão, jamais alguém está disposto a abrir mão de uma vida de regalia, de uma vida de conforto. Jamais. Mas nós vemos aqui nesta noite acerca de Moisés. Observa uma coisa. Primeiro Moisés renunciou o cargo de príncipe da maior potência de sua época. Ele abriu mão, ele renunciou o cargo que ele assumia de príncipe na corte egípcia, a maior potência, a mais importante de sua época. Moisés, ele abriu mão, ele deixou de lado, ele não quis. Outra coisa, Moisés desistiu de ser sucessor do faraó, porque diz a história que Moisés estava se preparando para ser sucessor do faraó da sua época. Ele abriu mão, ele perdeu essa oportunidade, ele deixou de lado, ele não quis. Parece que, se você observar, fazer uma observação do ponto de vista humano, parece que Moisés entrou em um estado de loucura. O camarada acabou de ir no psiquiatra, está louco, está maluco de tudo, perdeu a noção das coisas. O sujeito que estava lá no palácio tinha de tudo em seu favor, todas as coisas giravam em torno de si, mas Moisés abriu mão, Moisés renunciou, Moisés abriu mão de todas as regalias e conforto que uma vida humana, que um ser humano, que uma pessoa poderia ter. Todo mundo, quem não desejaria ter a vida que Moisés tinha? E de repente, de um dia para a noite, ele deixa, joga tudo pro alto. Por isso que eu falei que às vezes, para ganhar, nós temos que perder, temos que abrir mão. Às vezes dói, às vezes é difícil, às vezes custa desconforto, mas às vezes é necessário perdermos aqui na terra para ganharmos lá no céu. Moisés estava perdendo aqui na terra, Moisés estava abrindo mão das coisas terrenas, mas Moisés estava ganhando nos céus. Em Colossenses capítulo de número 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à destra ou
ou seja, para nós, aonde nós estamos buscando, aonde nós estamos depositando, quais têm sido as nossas prioridades. Nós temos priorizado o que nesta vida? Moisés estava lá. Irmãos, não era fácil, não foi fácil. Veja, Moisés foi rebaixado de príncipe e sucessor do faraó do Egito para se tornar um assassino, fugitivo e procurado. Só pode ser coisa de louco mesmo. De príncipe e sucessor do faraó, Moisés passou a ser um assassino, que ele matou o egípcio, e fugiu, porque se ele fosse apanhado ou preso, certamente seria sentenciado à morte. De príncipe, de sucessor, poderemos dizer assim, do homem mais poderoso na terra naquela época, humanamente falando, para se tornar um sujeito agora peregrino pelo deserto, fugitivo, procurado pela polícia, se fosse hoje, perdendo para ganhar. Só que por trás dessa escolha de Moisés tinha um propósito divino. Por trás de toda essa situação a qual Moisés se encontrava envolvido, por trás disso existia um propósito de Deus. Moisés chegou um momento que ele disse, olhou para a corte, na sua época onde ele vivia, imagino talvez ele falando, para que me serve toda esta beleza, para que me serve todo este poderio, para que me serve tudo isso, se no final das contas eu não terei os céus, se no final de tudo eu não terei a companhia de Deus? Quem sabe ele não imaginou, que me adianta, se fosse hoje, atualmente, ele poderia falar, que me adianta ar-condicionado, que me adianta computador, que me adianta carros importados, jatinho, que me adianta tudo isso? No final das contas o resultado será a perca da entrada dos céus. Pode ser que ele pode ter imaginado, eu vou perder aqui, mas eu vou ganhar nas mansões celestiais. Será que nós temos, o que nós temos priorizado? Irmãos, é importante nós pensarmos, nós fazemos uma análise como cristãos, o que eu tenho priorizado, quais têm sido as minhas prioridades aqui neste mundo. Eu tenho priorizado o quê?